Imagine pegar um átomo de urânio e bombardeá-lo com nêutrons para que seja possível desenvolver um processo que leve à formação de mais prótons em seu núcleo. Ou seja, nós estamos falando de um processo de decaimento beta. Nesse processo, ocorre o decaimento de um nêutron produzindo netúnio, mas com a adição de mais um outro nêutron, ocorre a produção de mais um outro próton, através do decaimento desse outro nêutron, levando então à formação de um elemento químico transurânico, ou seja, um elemento químico sintético, que possui um total de 94 prótons no seu núcleo. E estamos falando então, especificamente, do plutônio, que é o segundo elemento transurânico da tabela periódica e que se caracteriza como um actinídeo, ou seja, um elemento que é da mesma família do urânio. Obviamente, por ele ser transurânico e sintético, ele não vai ser encontrado na tabela periódica. Então ele precisa ser sintetizado. E isso ocorreu no ano de 1940, lá nos laboratórios da Universidade de Berkeley, nos Estados Unidos. Basicamente, como eu disse, o plutônio ele é um derivado do urânio. Sendo assim, então ele é um metal. Nesse caso, um metal de cor prateada, mas que rapidamente se torna cinza escuro, devido ao processo de oxidação quando ele fica exposto ao ar. Mas talvez as características mais interessantes dele se dá pelo fato de que ele é altamente denso e radioativo. E qual a vantagem que existe num metal altamente denso e radioativo? Se dá no seguinte fato. Em 1 centímetro cúbico de plutônio, existe aproximadamente 20 gramas, ou seja, a densidade dele é de 20 gramas por centímetro cúbico. Isso quer dizer que uma quantidade muito pequena de plutônio existe uma massa muito grande. E sabemos que ele é radioativo. Então, numa quantidade muito pequena de massa, nós temos ali um elemento que é altamente radioativo. Dessa forma, então, ele se mostra como um grande produto para a geração de energia. Dessa forma, ele pode ser utilizado, por exemplo, na construção de baterias nucleares, que podem ser utilizadas especificamente em equipamentos que não vão ficar em contato com o ser humano. Então, por exemplo, baterias que podem ser adicionadas em satélites ou até mesmo em regiões que ficam isoladas, como, por exemplo, estações de pesquisa lá no Polo Norte, Polo Sul ou no alto de montanhas. Sendo assim, é bastante interessante estudar a geração desse metal, mas ao mesmo tempo temos que tomar um cuidado muito grande, pois ele pode contaminar gravemente o meio ambiente com uma quantidade muito pequena de massa. Sendo assim, é importante entender que esse material pode ser utilizado para a geração de energia, mas ele pode gerar uma grande quantidade de lixo. Tomando por base ainda as características físicas do plutônio, ele é bastante similar, se pararmos para pensar, com o ouro, uma vez que ele é altamente denso, só que ele é extremamente macio, sendo que é possível cortá-lo utilizando uma faca de pão. Isso indica o quê? Que ele é um metal extremamente maleável e dúctil, ou seja, ele pode ser utilizado para a produção de chapas e ao mesmo tempo também a produção de fios. Só que não dá para utilizá-lo como é utilizado o ouro, seja para a produção de joias ou mesmo de fios para a produção de materiais de condução, como ocorre, por exemplo, dentro de equipamentos eletrônicos, pelo fato de que ele é radioativo. E na produção, então, do plutônio, através do decaimento beta, surgem alguns isótopos desse
metal radioativo. No caso, o mais comum deles é o plutônio 239, ou seja, com massa igual a 239. No caso, essa espécie, ou seja, esse isótopo de plutônio produzido, ele tem um decaimento de mais ou menos 24 mil anos. Então, é uma demonstração que, numa pequena quantidade de matéria, você consegue ter uma produção de energia por milhares de anos. E isso é bastante interessante, como eu disse, para equipamentos que vão ficar longe, por exemplo, da Terra, como satélites. Entretanto, uma outra espécie de plutônio é o plutônio 238, que possui um tempo de meia-vida de mais ou menos 87 anos, mais especificamente 87,7 anos. Isso quer dizer que, passados esses anos, metade da massa vai decair e haverá uma liberação de energia bastante grande nesse período. Ou seja, é um isótopo mais fácil de ser trabalhado. Obviamente, existem outros isótopos, como o isótopo 240, que pode levar 6.000 anos para decair também. Mas, especificamente, o mais indicado para a produção de energia em usinas nucleares é aquele que vai levar 87,7 anos no processo de decaimento. Obviamente, a produção desses elementos químicos é um dos alvos da maioria dos países, uma vez que tornar-se independente em energia é um dos meios pelo qual um país se desenvolve. E a utilização de energia nuclear é muito interessante porque você não tem a necessidade, por exemplo, de alagar uma grande região como faz com uma hidrelétrica. Sendo assim, então, desenvolver meios para gerar usinas nucleares é bastante interessante. E a produção de plutônio ela é atrativa para isso. Porque, se olharmos para o urânio, nós temos a dependência de extraí-lo da natureza. Ou seja, o urânio ele precisa ser extraído e enriquecido para que possa ser utilizado em usinas nucleares. Entretanto, eu posso pegar uma quantidade de urânio já extraído e enriquecido e fazer, com o processo de aceleração de partículas, a geração de plutônio por decaimento beta. E no caso do plutônio, ele se mostra mais energético que o urânio. Então, é mais barato, se pararmos para pensar, produzir o plutônio do que tentar encontrar jazidas de urânio. Ou seja, nós utilizamos já o urânio que nós possuímos para produzir mais plutônio. Sendo assim, a compra de urânio por parte de países tende a ser mais barateada, porque na realidade você vai precisar de menos urânio para conseguir gerar o plutônio, ou então até mesmo extrair menos urânio, por exemplo, de minas de alguns países africanos. Entretanto, há necessidade de conseguir dominar esse processo, e a produção do plutônio ela é relativamente fácil, uma vez que, como eu disse, somente é necessário fazer o bombardeamento de átomos de urânio com nêutrons, e assim, através do processo do decaimento beta, gerar os prótons e aumentar o número atômico, ou seja, o número de prótons no núcleo do urânio. Os grandes problemas em torno do plutônio são que, apesar de ele ter esse potencial econômico bastante interessante para o desenvolvimento do país, ele é tóxico, pelo simples fato de que ele libera radiação. Se você entrasse em contato com uma barra de plutônio, não necessariamente você iria ter instantaneamente queimaduras, mas na realidade o processo viria depois, uma vez que você teria ficado exposto a uma grande quantidade de radiação. A radiação ela tem a possibilidade de gerar íons, ou seja, ela faz com que elementos que existem no seu organismo percam elétrons da camada de valência, produzindo íons, que podem ser cátions, se ele perder elétrons, ou até mesmo ânions,
se um desses elétrons perdidos entrar em contato com um elemento que é relativamente positivo numa determinada espécie que necessitava ali da presença de mais um elétron na sua camada de valência, ou seja, produzindo ânions. Esse tipo de radiação é conhecida como radiação ionizante, ou seja, é uma radiação que vai levar à formação desses íons que eu acabei de dizer. Existem 3 tipos de radiação ionizante que esses elementos radioativos são capazes de produzir. A primeira delas é a chamada de radiação ionizante alfa, ou seja, ela produz partículas alfa. Então imagine que você tem ali um átomo de um elemento radioativo. Ele vai produzir núcleos de hélio e vai atirar em qualquer direção. Se esses núcleos de hélio entrarem em contato com uma superfície ou, por exemplo, com o seu DNA, ele pode levar a mudanças no material genético. Mas isso, obviamente, só aconteceria se ficasse exposto às partículas alfa por muito e muito tempo, uma vez que, por elas serem mais massivas, ou seja, por possuírem 2 prótons e 2 nêutrons nos seus núcleos, essas partículas elas acabam sendo bloqueadas facilmente. Em outras palavras, a roupa que você está vestindo seria suficiente para bloquear essas partículas. Uma outra radiação que o plutônio também pode liberar é a radiação beta. Nesse caso, pode ser radiação beta positiva ou negativa. E sim, ela ocorre devido ao processo de decaimento, sendo que desse processo vão ser liberadas partículas, no caso, como elétrons e neutrinos do elétron no processo de decaimento normal, e também podem ser produzidas partículas como pósitrons e neutrinos do elétron, caso ocorra o processo de decaimento beta negativo. Essas partículas já não são tão facilmente bloqueáveis, sendo que é necessário, por exemplo, uma parede de concreto para bloquear as partículas beta. Por fim, a terceira radiação ionizante que materiais como o plutônio pode liberar é a radiação do tipo gama, que nesse caso é muito similar às radiações de raio-x, por exemplo. Nesse caso, há necessidade de materiais extremamente densos para bloquear essa luz. Por isso que, por exemplo, quando você vai fazer um raio-x, há a necessidade do técnico de radiologia ficar atrás de uma parede de chumbo, uma vez que o chumbo é um dos metais mais densos e que não é radioativo que nós temos na tabela periódica. Sendo assim, esse material consegue bloquear grande parte da emissão dessas luzes, especificamente no caso dos compostos radioativos de plutônio, é o raio gama. Se o raio gama entrar em contato com o ser humano, ele pode levar à deterioração do material genético, que é uma coisa que a gente não quer que aconteça, porque isso pode levar a alguns tipos de doenças bastante graves. Um exemplo de como foi necessária a utilização de chumbo é no sarcófago que foi construído em Chernobyl para conseguir encerrar todo o material radioativo após a explosão da usina de produção de energia nuclear. Ou seja, o plutônio é um dos elementos transurânicos mais fáceis de produzir, que possui uma densidade muito grande, é radioativo e, consequentemente, seria uma excelente fonte de energia se ele fosse facilmente controlável, ou seja, se toda a energia que ele produzisse não gerasse uma grande quantidade de material tóxico. Sendo assim, apesar de ele ser um material com grande potencial, ele dificilmente vai ser utilizado em coisas do nosso dia a dia, porque ele não pode ser descartado em qualquer lugar. E devido ao fato de que quando nós pensamos em baterias, sempre há necessidade de produção em massa,
Se utilizássemos, por exemplo, uma bateria de plutônio que pudesse levar mais de 80 anos para deixar de funcionar, obviamente, em algum momento ela poderia se desgastar a sua blindagem e expor esse material aos seres vivos, e assim promovendo um processo de contaminação ambiental. Pessoal, muito obrigado por vocês terem visto o vídeo até aqui. Se for possível, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e também cliquem lá no sininho para vocês sempre receberem novas notificações de vídeos científicos como esse. Se for possível, também compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam aprender um pouquinho mais sobre química e física nuclear. E para aprender mais sobre ciências, eu vou deixar uma lista de livros aqui que é bastante interessante, caso você queira procurar na biblioteca mais próxima da sua casa, ou se você quiser adquirir, tem os links aqui. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.